Olá, eu sou o Álvaro Marcos do Performance Turbinada e do Fórmula de Gestão. E hoje eu estou num lugar muito interessante e reflexivo do caminho até Santiago de Compostela. Estamos em Vila Franca del Bierzo, a última cidade da província de León e Castilha, antes de encarar a subida do Cebreiro e entrar no território da Galícia. Temos pela frente um desafio de um pouco mais de 28 quilômetros e uma subida de altitude de mais de 700 metros, com aclive maior nos últimos 7 quilômetros. E aqui nessa cidade, na cidade de Vila Franca del Bierzo, eu encontro um fato curioso que é esse aqui, ó, a Porta do Perdão, na igreja de Santiago. Essa porta foi assim denominada pelo Papa Calixto III, para conceder perdão àqueles que, estando doentes ou impossibilitados de cumprir com a última etapa do caminho, pudessem receber as graças de Santiago sem ter que chegar lá, em Compostela. Esse tipo de porta me faz pensar na vida, sabe? Eu conheço muita gente que pararia por aqui. Essa porta representa aproximadamente 70% do caminho e é a última chance de parar antes do último grande desafio do caminho. E essa porta me faz pensar em perdões e indulgências. Muitas vezes na vida teremos que tomar uma decisão como essa, a decisão de ver um paliativo e ter que se perguntar se aceita ou não esse paliativo. E tem muita gente que, por saber que ainda tem uma montanha pela frente, depois de tudo que a pessoa já andou, iria agora arranjar uma desculpa. Começar a sentir dores e somatizar alguns sintomas para justificar uma missão incompleta. Ela se tornaria vítima de si mesma. A vida é cheia dessas tentações. As dores, os sintomas e as desculpas ficam, às vezes, escondidas dentro da gente, esperando uma oportunidade, onde as justificativas para parar se tornam plausíveis. Mas e depois? E depois, quando a pessoa olha para trás, o que é que essa pessoa vai ter? Uma conquista realizada ou uma desculpa admitida? Um caso que me vem à cabeça é o daquele camelô carioca, o David Portes, que hoje é um milionário, mas que é um vendedor tão criativo e que soube alinhar a criatividade com o carisma dele e pensar fora da caixa de maneira tão efetiva que até o Philip Kotler mencionou ele em uma palestra. Para alguém ser mencionado como exemplo pelo Philip Kotler, meu amigo, é caso de, no mínimo, parar tudo e dar uma olhada para ver quem é. Pois é, esse camelô, que também já ganhou o prêmio Top of Business de maior empreendedor do mundo em 2000 e pouco, e muitos outros prêmios que eu nem lembro agora, mas eu lembro da história dele. E agora na frente dessa porta aqui, a Porta do Perdão, eu consigo fazer uma relação. É que na história do David, teve uma passagem bem no começo que eu acho que se encaixa com esse momento da jornada. Ele tinha perdido o emprego e a casa. A esposa dele estava grávida e os dois estavam morando na rua, no Rio de Janeiro. Quando a esposa passou mal e ele precisava comprar um remédio que custava na época R$12. Desesperado, o David pediu ajuda a um conhecido e o cara emprestou os R$12 para ele comprar o remédio. Mas no caminho da farmácia, o David teve um insight. E ao invés de socorrer a esposa, ele comprou os R$12 em doces para revender. É interessante ver a trajetória desse case de sucesso.
ele teve que não ceder a um motivo forte, que era comprar remédio para a esposa e acreditar no insight que ele teve. Muita gente teria imediatamente comprado o remédio e não teria o que fazer depois. Se ele tivesse gasto aquele dinheiro numa solução imediata, podia ter trazido algum conforto para sua esposa naquele momento. Mas ele fez diferente, comprou doces. Foi para a marquise onde ela estava e mostrou para ela. E ela, quando viu que ele tinha comprado doces ao invés de remédio, ficou furiosa. E naquele momento, ele fez um daqueles juramentos. E tem momentos que os juramentos são uma coisa que vem tão lá de dentro que eu acho que nessas horas a gente jura tão forte que as coisas acontecem com uma energia diferente. Ele saiu jurando que ia tirar a esposa e o filho daquela situação e foi vender os doces. E vendeu com tanto entusiasmo que ele duplicou o dinheiro primeiro e comprou o remédio para a esposa. E isso aconteceu num intervalo de poucas horas. Aí então, ele tinha o dinheiro para reduplicar e a esposa já estava medicada. E assim ele mudou o curso da vida deles. Se ele tivesse só se rendido às circunstâncias, só se conformado com o remédio para o momento, aonde ele, a esposa e o filho estariam agora? Naquele momento, naquela noite, quando ele resistiu à tentação de desistir, ele escolheu acreditar no sonho. Ele fez uma promessa para a esposa e para ele mesmo. E não entrou numa porta que lhe faria desistir de tudo e que lhe faria continuar na situação de pedinte. Ele usou a oportunidade para dar um fim ao sofrimento da família dele para sempre. E foi um ato de coragem. É sempre um ato de coragem não sanar um problema urgente e ter a atitude de mergulhar no desconhecido. Se formos lá perguntar para o David, talvez ele até diga que não foi coragem, talvez ele diga que foi desespero. Mas foi um momento decisivo de tudo ou nada para ele. E ele escolheu, apesar das aparências. E eu acho muito legal lembrar da história de pessoas como David aqui no caminho de Santiago de Compostela, que tem como principais características a fé e a humildade. É que se a gente somar fé e humildade, sabe o que temos como resultado dessa soma? O resultado dessa soma é a força. Fé mais humildade é igual a força. Quando você se encontrar em dificuldades, tenha a coragem de transformar uma ajuda em uma mudança de vida. Espero que este vídeo te dê força. A gente se vê no alto do Cebreiro. Até lá!